Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O nosso convidado de hoje é Peterson Soares, nutricionista. Seja bem-vindo, Peterson. Obrigado. O tema da semana será nutrição e saúde. De início, agora a gente vai passar um vídeo, a gente vai falar um pouquinho de obesidade infantil. E após esse vídeo, a gente vai fazer um comentário e fazer um bate-papo com vocês. 2 em cada 10 crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso. 3 em cada 10 crianças com idade de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso no Brasil. E por que isso acontece? Diversos fatores são responsáveis pela ocorrência da obesidade infantil. Entre eles, destacamos a alimentação inadequada, a inatividade física e os ambientes em que as crianças estão inseridas. E o que podemos fazer para mudar este cenário? A boa notícia é que a obesidade infantil pode ser prevenida. Os pais também têm um papel importante. O aleitamento materno é a primeira prática que contribui para a prevenção da obesidade infantil. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida e depois recebam alimentos complementares saudáveis e mantenham o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Outra dica importante para a prevenção da obesidade infantil é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças não recebam alimentos que contenham açúcar antes de 2 anos de idade. Além disso, é importante não ofertar alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos e evitar a oferta de alimentos ultraprocessados como achocolatados, iogurtes, gelatinas, macarrão instantâneo, refrigerante, cereais matinais, salsichas, bolachas recheadas e sucos artificiais. Depois desse vídeo, o que a gente pode trazer falando um pouquinho da obesidade infantil para essas pessoas que estão nos assistindo em casa? Então, a obesidade infantil é uma coisa que tem afetado gravemente a sociedade brasileira, porque ela teve o crescimento de maior de 16% nos 2 últimos anos, o que é muito preocupante, porque uma criança a partir dos 7 anos obesa, ela tem chance de 41% de crescer um adulto obeso. E se ela for obesa com 12 anos, ela tem 75% de chance de ser um adulto obeso. Porque na maioria das vezes a criança ela não tem autonomia de escolher o que ela vai comer. Ela come porque os pais colocam dentro de casa. Então, no acompanhamento nutricional, principalmente da criança, o pai tem que estar junto por causa disso. Tem que ter uma reeducação alimentar não só da criança que está ficando obesa, como também dos pais, para saber o que ele está colocando na mesa, se é realmente uma coisa nutritiva, se é saudável. Porque a criança ela só vai pegar e comer. Se ele oferecer uma maçã para ela, ela come. Do mesmo jeito que se ele oferecer um fast food, é muito mais atrativo para ela estar consumindo isso. Pegar uma coisa que é rápida e que é muito mais gostosa para ela também. Muito legal. E quando você fala dos pais, muitas vezes as crianças comem o que os pais comem, né? Então quem tinha que mudar é a família toda. Com certeza. Quem teria que mudar os hábitos totalmente seria a família que convive principalmente com a criança. Os pais ou o responsável pela criança. Porque a alimentação dela, praticamente, os pais que vão coordenar. Até ela ter autonomia de falar o que ela quer ou não. Só que se ela for criada num convívio onde a alimentação saudável não é privatizada, não é, prioridade, ela vai crescer um adulto sem reeducação alimentar, sem ter noção do que seja uma alimentação saudável. E quais são esses fatores que vão levar à obesidade infantil? Você pode dispor isso pra gente? Um dos maiores fatores é a falta de atividade física que hoje em dia as crianças têm, porque antes as crianças brincavam mais, tinham um gasto calórico maior. Hoje em dia só ficam sentados no computador, no videogame, e os pais trazendo comida, sempre pedindo fast food, ou até nos comerciais que elas assistem, sempre mostra comida calórica, comida que não seja uma comida mais nutritiva. Acaba que essa criança quer consumir isso pela mídia, está colocando isso na cabeça dela desde pequenininho. Então, se você for analisar, a família tem um grande papel, né, na formação desses jovens e na questão da saúde deles. Porque quando a gente fala, você acabou de citar, né, da influência da alimentação para os pais, também tem a influência da atividade física também. Os pais que praticam atividade física, naturalmente, os filhos vão praticar atividade física. E se tem uma alimentação mais saudável, naturalmente, eles vão seguir esse caminho. Mas e as crianças que têm muitas vezes dificuldade de experimentar alimentos novos, ou tem dificuldade de comer uma fruta ou uma verdura? Qual é o conselho que a gente pode dar para essas mães e pais que estão nos assistindo?
Então, as crianças, principalmente que têm dificuldade em se alimentar com frutas e vegetais, uma maneira atrativa seria fazer um prato mais diversificado. Colocar um rosto, colocar uma carinha, ou fazer um desenho, uma figura que a criança goste de um personagem, para estimular ela a consumir. Por exemplo, fazer uns chips, ao invés de fazer de batata, fazer de maçã. Corta a maçã em palitinho, como se fosse batata. Fazer rostinhos com fruta. Porque fruta é muito fácil de encontrar e como tem uma diversa opção de cor, de variedade, pode estar fazendo várias opções de desenho, de figuras para as crianças estar consumindo esses alimentos. Muito bacana. E quando a gente fala da alimentação, para criança também eles usam essa questão de ser 3 horas também? Aí determina muito, tipo assim, é muito variável, varia de criança ou não. Na maioria das vezes, quando a criança sente fome, que é muito mais fácil, porque criança sente fome várias vezes ao dia. E ela já, quando está com fome, já vai lá e quer comer. Aí teria que mostrar para os pais, falar principalmente para eles, quando a criança sente fome, para poder incentivar ela a comer uma coisa mais saudável. Deixar sempre uma fruta próximo, onde a criança consegue alcançar, onde ela consegue ver, para quando ela sentir fome, uma das primeiras coisas que ela consiga ver seja uma coisa saudável, que ela possa estar pedindo para os pais. Muito bacana, né? Então, porque se ela vê uma comida que não é saudável, ela vai comer também. Então, por isso que é importante o planejamento, né? O planejamento de fazer a compra, algo desse tipo. Você pode dar uma dica para as pessoas? Uma coisa legal sempre foi o planejamento. Fazer, por exemplo, a comida no domingo para consumir segunda e terça, caso não tiver muito tempo. Ou congelar as refeições. E sempre estar inovando na cozinha. Uma coisa que eu sempre falo até para os pacientes. Sempre querer cozinhar, ter um incentivo maior para ir para a cozinha e fazer. Principalmente para quem tem filho pequeno. Ir lá e cozinhar uma coisa mais atrativa, fazer um bolinho colorido, alguma coisa assim, que a criança tenha uma vontade de comer aquilo. Muito bacana. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. A gripe pode tirar você dos seus filhos e netos. Por isso, se você faz parte desse público, não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e vacine-se contra a gripe. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A melhor sintonia, Cris. Informação. Utilidade pública. Esportes. Cultura. Prestação de serviços. Diversão e entretenimento. Melodia 102.3. Uma rádio completa. Lá estava eu. Eu acordei com uma amnésia terrível no meio do nada. As únicas pistas do meu passado eram o nome e o endereço do Harry dentro deste chapéu. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Aqui o nosso convidado de hoje, Perterson Soares, nutricionista. Estamos falando de nutrição e saúde. O primeiro bloco a gente estava falando da obesidade infantil. Vamos dar continuidade nesse bate-papo. Que eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a responsabilidade da escola, né? A gente viu a responsabilidade dos pais, né? E qual que é a responsabilidade das escolas para estar ajudando a controlar essa obesidade infantil e não deixar isso acontecer, que é algo muito comum no nosso país? Principalmente nas escolas, onde as crianças têm maior influência por passar a maior parte do dia lá. Seria melhor vamos dizer assim, nas lanchonetes das escolas, sempre estar oferecendo opção de lanche mais saudável,
até os professores ensinando para os alunos sempre se alimentar de uma maneira mais saudável, dar opções para frutas, vegetais, ensinando desde criança, porque até nas escolas mesmo, muitas vezes, o coleguinha leva o fast food ou um amiguinho e a criança fica com vontade, porque se ela não tem aquilo em casa, aquilo é atrativo para ela, então ela vai acabar sempre querendo comer o fast food. Por isso que era bom sempre priorizar isso. Vamos tentar trazer um lanche mais saudável, a escola mesmo oferecer sempre refeições práticas e saudáveis para as crianças, porque eles conseguem crescer já com esse hábito. Muito legal. E você, como nutricionista, queria a opinião sua, a gente vê muita propaganda relacionada com a alimentação, muitas vezes não alimentação saudável, e muitas vezes o pessoal do marketing usa muito os desenhos, etc. O que você acha disso? A mídia, hoje em dia, tem um padrão que ela determina um corpo perfeito, porém até nas crianças isso é influente, porque elas colocam bonecas com corpos perfeitos, bonecos, até na alimentação mesmo. Você vê nos comerciais ou nos desenhos animados, eles sempre estão em fast food, nunca estão comendo fruto, nunca estão fazendo uma atividade física, sempre estão ou em algum outro lugar ou reunido com alguém comendo uma coisa que não seria saudável. A criança vendo aquilo automaticamente vai querer consumir o que ele está consumindo. Então, muitas vezes fica a dica aí para os pais, né, escolher os programas educativos aí que vão ajudar na construção aí dessas crianças. Vamos falar um pouquinho da água, né? Qual que é a importância da água para essas crianças? A água é fundamental, principalmente para a hidratação, melhorar a pele, cabelo, até o desenvolvimento do crescimento dessa criança. Melhora a atenção, porque uma criança que está desidratada, ela não vai conseguir fazer todas as atividades que conseguiria. A principal diferença começa nisso. E tem uma média para essas crianças, mais ou menos, de litros? E, geralmente, criança toma de 1 a 1,5 litros, variando da idade da criança. Aí teria que ser avaliado mesmo, se a criança é uma criança menor, uma criança maior, de grande porte, para ir fazendo um acompanhamento. E sempre que a criança sentir, está estimulando ela a tomar água. Muito legal, e não refrigerante. E não refrigerante, ou um suco natural, para ela aprender também a sentir o sabor das frutas. Muito bacana. Então agora vamos mudar um pouco o nosso tópico aqui, vamos falar da dieta restritiva, vamos passar um vídeo para vocês e logo após esse vídeo o Petros vai comentar com vocês. A preocupação excessiva em manter um corpo magro tem levado um número cada vez maior de pessoas a desenvolver distúrbios alimentares. A anorexia nervosa é uma doença grave, com uma taxa de mortalidade alarmante, de 5 a 20% dos casos. A gente reconhece o distúrbio quando uma pessoa tem um medo muito grande de engordar, embora esteja pesando muito pouco. Ela se recusa a manter o peso na faixa da normalidade, olha no espelho e se enxerga como gorda. Aos poucos, o corpo demonstra sinais da má nutrição e os distúrbios biológicos começam a aparecer. Entre eles, a suspensão das menstruações é um dos primeiros sinais. Não existe um remédio único para anorexia nervosa. O tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos e nutricionistas. O ideal é ficar atento. Se a preocupação com a magreza deixar de ser aquela vaidade normal de todos nós e viver uma obsessão, é melhor começar a se cuidar. Nesse vídeo, o que a gente pode levar de informação sobre essas dietas? Atualmente as pessoas fazem dietas restritivas a tudo quanto é custo. Todo mundo vê a magreza como se fosse a solução dos problemas. Se eu ficar magro, eu vou estar mais feliz. Se eu conseguir, eu preciso emagrecer, vamos dizer, 30 quilos. As pessoas querem emagrecer a tudo quanto é custo. Como se a magreza fosse trazer a felicidade que ela tanto almeja. Ela teria que realmente ver em relação a qual que é o problema dela, que ela não consegue perder peso. Por que ela acha que só a alimentação é o maior problema? Aí as pessoas acabam fazendo dieta, cortando totalmente as calorias. Uma das dietas muito comuns, duas dietas até, que está muito comum hoje em dia na mídia, é a dieta low carb e dieta cetogênica. A dieta low carb é quando a pessoa tem uma diminuição de carboidratos para poder estar consumindo durante o dia. E a cetogênica é quando ela tem uma grande diminuição ou até a ausência total desse carboidrato, como vamos dizer assim, uma maneira de perder peso mais rápida. Só que elas fazem isso sem acompanhamento médico, sem acompanhamento de um nutricionista mesmo, ou um profissional específico, que pode realmente estar melhorando os hábitos alimentares dessa pessoa para que ela consiga emagrecer ou chegar onde ela quer sem precisar fazer uma dieta tão restritiva ou sem correr o risco de ter um déficit nutricional muito grande, que até o nome já diz, nutricionista, que é para poder fornecer nutriente e não para poder fornecer emagrecimento, senão seria emagrecionista ou outro nome do tipo, porque as pessoas só veem isso, eu preciso fazer uma dieta restritiva para emagrecer uma quantidade de peso rápida.
Só que ela não ganhou esse peso em um dia. Então não tem como ela querer perder esse peso também em um dia com uma dieta que ela acha na internet ou cortando totalmente um alimento, que isso não vai ser a solução. O segredo sempre está em reeducação e não restrição. É, muito bacana, né? Muitas vezes as pessoas fazem essas dietas e muitas vezes vão perder a saúde, porque a gente sabe que a falta desses nutrientes pode levar à perda de massa muscular, densidade óssea e etc. Não é isso, Peterson? Isso. Um dos maiores fatores também de dieta restritiva que gera uma compulsão alimentar, que vai ser uns transtornos alimentares que as pessoas podem ter, que eu vou falar no próximo bloco. Mas o déficit nutricional que essas pessoas que fazem dieta restritiva têm é muito grande, que pode chegar até a morte, se ela não tiver um acompanhamento de um profissional específico. Então a gente vai dar uma pausa aqui e no terceiro bloco a gente volta aí. Toda semana, uma entrevista com o tema do seu interesse. É sempre às quartas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui na TV Princesa. Cidade Aberta. Você não pode perder. Você sabia que para a coleta seletiva de Varginha continuar dando certo, precisamos de sua colaboração? Confira agora algumas dicas simples, mas que são importantes na hora de descartar o seu lixo. Na hora de descartar a caixinha de leite, não esqueça de dar uma lavadinha antes, pois o restinho de leite que fica pode causar mau cheiro. O mesmo acontece com potinhos de maionese, de massa de tomate. É só lavar e pronto. Mas o resto de comida que fica grudado nas embalagens não é reciclável. Jogue no lixo orgânico. Cacos de vidros devem ser embalados em jornais ou colocados dentro de garrafas PET, evitando assim futuros acidentes. Óleo de cozinha usado também deve ser colocado em garrafa PET, pois não contamina e não suja a natureza. Lembre-se, papel higiênico não é lixo reciclável, ele vai junto com o orgânico. E seringa não é lixo comum e nem reciclável, é lixo hospitalar. Siga essas dicas e nos ajude a manter uma cidade ainda mais limpa. Nós, coletores, agradecemos e o meio ambiente também. Atenção estudante que irá fazer o Enem 2019. As inscrições vão do dia 6 ao dia 17 de maio na página do participante. No ato da inscrição, você pode solicitar atendimento especializado, desde que possua laudo médico e atendimento específico para gestante, lactante, idoso ou estudante em classe hospitalar. Inscreva-se e boa sorte! Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Aqui o Peterson Soares, nutricionista. Nesse bloco a gente vai falar sobre transtornos alimentares. Quais são as pessoas mais comuns ou com facilidade de sofrer esses transtornos? Então, os transtornos alimentares podem atingir qualquer pessoa de qualquer classe social ou qualquer idade. Principalmente as mulheres com sobrepeso. Porque a mídia enfatiza que as pessoas com sobrepeso tem uma inferioridade mediante as pessoas. Eles colocam que magreza representa sucesso, autocontrole, poder, modernidade, fazendo com que as mulheres queiram a todo quanto é custo emagrecer, aí causando transtorno alimentar, com anorexia, bulimia ou até mesmo uma compulsão alimentar, não conseguindo chegar nesse corpo perfeito que a mídia coloca. Então a mídia tem um grande papel, né? Quando fala em relação a esses transtornos alimentares. Com certeza, a mídia tem um papel fundamental, pois é ela que cria toda essa autoimagem nas mulheres ou nas pessoas com transtornos alimentares para poder se ver de uma maneira que não consegue, querer tanto sonhar com aquele corpo que não existe, que é um padrão que não sabemos quem colocou esse padrão. A mídia coloca que esse é o padrão certo, só que ninguém consegue chegar nesse padrão nunca, que ele é um padrão de perfeição. Entendi. Vamos passar um vídeo para vocês e logo após esse vídeo o Peterson vai comentar.
vídeo, o que você pode levar de informação para essas pessoas que estão nos assistindo? Para todo mundo que está assistindo, o melhor conselho seria, se for fazer uma reeducação alimentar, mudar os hábitos alimentares, sempre procurar um profissional específico, um nutricionista ou um médico específico, com auxílio de atividade física, para melhorar a qualidade de vida. Pois o segredo não está no emagrecimento. Emagrecimento é uma consequência da mudança de hábito. Mudança de hábito, mudança até mesmo das atividades, mudar, fazer um gasto energético maior do que está consumindo. Com isso a pessoa melhora a qualidade de vida e bem-estar ao longo da vida toda, e não só momentaneamente com uma dieta restritiva, correndo risco de ter um déficit nutricional ou até ocasionar um transtorno alimentar depois dessa dieta restritiva. Quando a gente fala de transtornos alimentares, quais são eles? São vários transtornos que existem hoje em dia. Os mais comuns falados são anorexia e bulimia, que é causado principalmente em adolescentes ou mulheres com sobrepeso, que elas se veem de uma maneira diferente ou até acabam consumindo determinado alimento por não conseguir fazer uma dieta ou uma alimentação específica, elas comem e vão vomitar, sem se preocupar com o que pode acontecer. E é uma coisa que afeta muitos, milhares de brasileiros. Só que não é colocado isso na mídia. A sociedade só coloca o corpo perfeito e não mostra como que essas pessoas que estão ali fizeram para chegar nesse lugar, nesse corpo, vamos dizer assim. Compreendo. Só uma pergunta. Quando fala do efeito sanfona, por que acontece isso nas pessoas? Principalmente com uma dieta restritiva. A pessoa se, vamos dizer, anula de algum nutriente ou se priva de estar consumindo determinado nutriente por achar que aquele alimento ou aquele nutriente é muito calórico. Quando ela para de consumir isso, automaticamente o nosso corpo já tem um alerta, porque, não está entrando mais determinado alimento. Quando ela termina essa dieta restritiva, até o nome já diz, restrito, ela não consegue ficar nisso por muito tempo. Quando ela para de comer, ela vai voltar a consumir a mesma quantidade que ela consumia e o corpo vai fazer um armazenamento muito maior dessa quantidade de calorias ou desse nutriente que ela se privou, com medo de acontecer alguma coisa e ela se privar totalmente disso de novo. Muito legal. Então a gente vai fechar esse programa aqui. Eu quero agradecer o Petros pela participação. Obrigado. Um recado final aí para essas pessoas aí? Que todo mundo tenha consciência melhor e se for fazer uma reeducação alimentar sempre com um profissional adequado, evitar fazer com alguma dieta de internet ou sem acompanhamento, que os riscos podem chegar até a morte e podem ser para sempre. Então, muito obrigado. Até o próximo programa. Toda semana, uma entrevista com o tema do seu interesse. É sempre às quartas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui na TV Princesa. Cidade Aberta. Você não pode perder. Você sabia que para a coleta seletiva de varginha continuar dando certo, precisamos de sua colaboração? Confira agora algumas dicas simples, mas que são importantes na hora de descartar o seu lixo. Na hora de descartar a caixinha de leite, não esqueça de dar uma lavadinha antes, pois o restinho de leite que fica pode causar mau cheiro. O mesmo acontece com potinhos de maionese, de massa de tomate. É só lavar e pronto. Mas o resto de comida que fica grudado nas embalagens não é reciclável. Jogue no lixo orgânico. Cacos de vidros devem ser embalados em jornais ou colocados dentro de garrafas PET, evitando assim futuros acidentes. Óleo de cozinha usado também deve ser colocado em garrafa PET, pois não contamina e não suja a natureza. Lembre-se, papel higiênico não é lixo reciclável, ele vai junto com o orgânico. E seringa não é lixo comum e nem reciclável, é lixo hospitalar. Siga essas dicas e nos ajude a manter uma cidade ainda mais limpa. Nós, coletores, agradecemos e o meio ambiente também.